Bom, vamos agora então fazer uma aula introdutória a alguns conceitos de hemodinâmica. Bom, primeiramente, o que vem a ser hemodinâmica? Hemodinâmica é o estudo das variáveis físicas relacionadas à contenção e movimentação do sangue no sistema cardiovascular. Bom, e quais variáveis são essas? Vamos lá. Essas variáveis incluem a pressão, o volume, o fluxo e a resistência hidráulica. Vamos analisar a seguinte ilustração, seguinte exemplificação. Digamos que temos dois compartimentos esféricos, um do lado esquerdo e outro do lado direito, e ligando esses dois compartimentos a um tubo de conexão. Agora digamos que no interior de todo esse complexo tubo e os dois compartimentos esféricos está cheio de fluido, está cheio de líquido. Bom, você concorda comigo que esse fluido exercerá uma pressão contra a parede dos compartimentos esféricos, bem como contra a parede do tubo. E como não há diferença de pressão entre os dois compartimentos, consequentemente não há movimento de fluido, ou seja, a pressão exercida contra a parede, tanto dos compartimentos esféricos como dos tubos, é uma pressão igual, ou seja, não há movimento de fluido, é uma força igual em todas as direções. E como não há movimento de fluido, essa pressão é chamada então de pressão hidrostática, né? Que, como o próprio nome diz, é uma pressão hídrica, ou seja, de um fluido. No entanto, como não há movimento, essa pressão é estática. Agora digamos que o compartimento esférico da esquerda seja comprimido, de modo então a elevar a pressão no interior deste compartimento. Digamos que após a compressão, a pressão no interior do compartimento esférico esquerdo subiu para 500 milímetros de mercúrio, enquanto a pressão no compartimento direito é de 400 milímetros de mercúrio. Desse modo, então, há uma diferença de pressão de 100 milímetros de mercúrio, ou seja, essa diferença de pressão é chamada de força propulsora, que então força o movimento de fluido do compartimento da esquerda em direção ao compartimento da direita. E como nós estamos falando agora em um movimento de fluido, ou seja, um fluxo, essa pressão é chamada de pressão hidráulica ou também hidrodinâmica. Como no sistema circulatório, os fluidos no interior dos vasos sanguíneos, o sangue, encontra-se em movimento, o termo mais adequado seria o termo pressão hidráulica ou pressão hidrodinâmica. No entanto, convencionou-se a adotar o termo pressão hidrostática para se referir ao sistema cardiovascular. No entanto, os livros mais atualizados já trazem o termo pressão hidráulica para tentar corrigir, readequar essa conceituação. Bom, mas o importante aqui é saber então que o sangue flui de uma área de maior pressão para uma área
de menor pressão. Bom, no entanto, no sistema cardiovascular existem variáveis que se opõem ao fluxo sanguíneo. Logo, elas proporcionam uma resistência ao fluxo. Desse modo, se a resistência aumenta, significa então que o fluxo diminui. E se a resistência ao fluxo diminui, isso significa que o fluxo aumenta. Bom, mas quais variáveis então determinam a resistência ao fluxo? São basicamente 3 variáveis. A primeira delas é o raio do tubo. O raio, que é a metade do diâmetro da circunferência do vaso ou do tubo. Então, por exemplo, se nós temos um tubo cujo o diâmetro é de 2 centímetros, o raio será a metade deste valor, ou seja, será de 1 centímetro. Será então a distância do centro do tubo até a parede do tubo. Bom, mas de que modo o raio influencia na resistência? Vamos fazer uma analogia com um canudinho. Imagina que você tem aqui um suco. O que é mais fácil? Você tomar o suco usando um canudinho com um diâmetro ou um raio com um valor normal, um canudinho normal, ou você tomar o suco com um canudinho mais fininho, mais estreitinho, ou seja, com um raio menor. Bom, você tem que concordar comigo que para você tomar o suco com um canudinho mais estreito, mais fininho, você vai ter que fazer muito mais força de sucção para ingerir o suco, né? Para o suco chegar até a sua boca. Logo então, um raio menor aumenta a resistência. Agora digamos que esse canudo apresenta um raio normal. No entanto, ao invés de 10 centímetros, como na respectiva imagem, esse canudo tem 30 centímetros, ou seja, um comprimento 3 vezes maior. Consequentemente, a força de sucção que você tem que fazer para o líquido chegar à sua boca também é uma força maior. Logo então, o comprimento maior também influencia na resistência ao fluxo. Logo, um maior comprimento também aumenta a resistência. Agora digamos que ao invés de um suco, você tem aqui um milkshake, ou seja, um conteúdo mais espesso, mais viscoso. Bom, consequentemente também, mais força você tem que fazer para que o líquido alcance a sua boca. Sendo assim, quanto maior a viscosidade do fluido, maior também a resistência. E quando se fala em viscosidade sanguínea, nós temos que lembrar do hematócrito, bem como do conteúdo de proteínas plasmáticas. A relação desses 3 fatores, dessas 3 variáveis, foi calculada
pela lei de Poisson, que diz que a resistência é igual a 8 multiplicado pelo comprimento do tubo multiplicado pela viscosidade do líquido dividido por π e pelo raio do tubo elevado à quarta potência. Os valores de 8 e de π são valores constantes, ou seja, eles não mudam. Desse modo, nós temos que considerar o raio do tubo, o comprimento do tubo e a viscosidade do líquido. Destas variáveis, a que chama mais atenção é o raio do tubo, que é elevado à quarta potência. E o que isso significa? Bom, significa que o diâmetro dos vasos, sobretudo dos vasos condutores, podem se alterar até 4 vezes, o que se deve a estímulos nervosos e químicos, que provocam a vasoconstrição e a vasodilatação. Desse modo, então, as mudanças no raio do tubo representam uma influência muito maior na resistência do que as demais variáveis. Por exemplo, temos aqui um compartimento central cheio de fluido ligado a 2 tubos, tubo B e tubo A. Como a pressão nesse compartimento central é maior, a tendência é o fluxo ou o movimento de fluido ocorrer tanto para o tubo B quanto para o tubo A. No entanto, o raio do tubo A é 2 vezes maior que o do tubo B. Desse modo, então, enquanto o fluxo pelo tubo B está enchendo o seu primeiro ml de líquido no respectivo recipiente, o tubo A já está completando 16 ml. Isso significa que a divisão interna de um raio pela sua metade aumenta a sua resistência em 16 vezes. Portanto, o tubo B, que possui um raio menor que o tubo A, ou seja, um raio da metade das proporções do raio do tubo A, possui então um fluxo 16 vezes menor que o raio do tubo A. Então a gente está falando aqui de uma resistência bastante considerável. Bom, quando se fala de fluxo, está se falando em movimento, no caso de fluido. No entanto, é importante diferenciar 2 conceitos: a velocidade de fluxo e a taxa de fluxo. A taxa de fluxo, representada pela letra Q, está relacionada ao volume de sangue que passa por um dado ponto por unidade de tempo. Geralmente usa-se as unidades litro por minuto ou ml por minuto, volume por tempo. Já a velocidade de fluxo, representado pela letra V, é a distância que um dado volume sanguíneo percorre
em um dado período de tempo. Se nós estamos falando de distância e de tempo, geralmente nós estamos nos referindo a centímetros por segundo. E para se chegar à velocidade de fluxo, tem que dividir a taxa de fluxo pela área de secção transversa do tubo. E se nós temos que dividir pela área de secção transversa do tubo, ou seja, variações então no diâmetro de um tubo podem então influenciar na velocidade de fluxo. Por exemplo, na seguinte ilustração, nós temos dois tubos, um primeiro tubo menor e um segundo tubo maior. O primeiro tubo possui uma área de secção transversa igual a 1 centímetro quadrado. A área de secção transversa é essa daqui. E a área de secção transversa você pode calcular pela seguinte fórmula. A área de secção transversa é igual a π, que é um valor sempre igual, sempre o mesmo, de 3,14, multiplicado pelo raio do tubo ao quadrado. Então, usando essa fórmula, você encontra o valor da área de secção transversa ou o valor da área da circunferência. No nosso exemplo, essa área é de 1 centímetro quadrado. Agora, digamos que o fluxo que passa por essa área de secção transversa é igual a 10 centímetros cúbicos, ou seja, estamos falando de um volume, por tempo, 10 centímetros cúbicos por minuto. Esse valor aqui também poderia ser ml, litro, tá? É um valor dado em volume. Ou seja, em 1 minuto, passou pela área de secção transversa um volume de 10 centímetros cúbicos. Temos aqui então o suficiente para calcular a velocidade de fluxo. Velocidade de fluxo igual a taxa de fluxo dividido pela área de secção transversa. Então, 10 centímetros cúbicos por minuto dividido por 1, temos então a velocidade de fluxo sendo igual a 10 centímetros por minuto, ou seja, distância por tempo. Essa então é a velocidade de movimentação do fluido. Agora, se a área de secção transversa aumenta o dobro da primeira, sendo agora igual a 2 centímetros quadrados, e considerando a mesma taxa de fluxo, consequentemente, a velocidade de fluxo irá mudar. Desse modo, então, temos velocidade de fluxo igual a 10 centímetros cúbicos por minuto, dividido por 2 centímetros, chegamos então a uma velocidade de fluxo igual a 5 centímetros por minuto. Então, você percebe que a velocidade de fluxo diminuiu quando comparado ao primeiro exemplo. Desse modo, então, nós podemos concluir que a velocidade é maior em partes mais estreitas, ou seja, em vasos cujo a área de secção transversa
é menor e é mais lenta em partes mais largas dos vasos, nas partes mais largas dos vasos, ou seja, em áreas cujo a área de secção transversa é maior. Então, vasos com diâmetro menor, maior é a velocidade, maior é o fluxo. Vasos com diâmetro maior, menor é a velocidade, ou seja, menor é o fluxo, menor a velocidade do fluxo. Agora nós temos também 3 tipos diferentes de fluxo. Temos, portanto, o chamado fluxo laminar, cujo líquido flui por um tubo cilíndrico, como por exemplo artérias, arteríolas, vênulas e veias. Nesse tipo de fluxo, o líquido se comporta como lâminas muito finas que deslizam umas sobre as outras, de modo que a lâmina mais próxima ou em contato com a parede do vaso se movimenta com uma velocidade muito mais baixa, uma velocidade quase igual a zero, o que se deve devido às forças coesivas, forças de cisalhamento com a parede desses vasos. No entanto, à medida que essas lâminas vão se distanciando da parede dos vasos, essa força de coesão vai diminuindo e, consequentemente, a velocidade vai aumentando, de modo que a velocidade ao centro do vaso é maior do que a velocidade das lâminas que encontram-se então próximas às paredes dos vasos. Agora, se a pressão que conduz o fluxo através de um tubo aumenta muito, ocorre então uma transição do fluxo laminar para o fluxo turbulento. Esse, como você pode observar, é um fluxo desorganizado. Esse fluxo geralmente ocorre nos ventrículos, pode ocorrer também na artéria aorta, artéria pulmonar, especialmente quando a velocidade de ejeção aumenta, como por exemplo durante o exercício físico. Esse fluxo turbulento também pode ocorrer em condições patológicas, como por exemplo nos vasos estenosados. O outro tipo de fluxo é o fluxo em fila única, que ocorre nos vasos com diâmetros entre 5 e 6 micrômetros. Nesses vasos, os eritrócitos muitas vezes têm que se dobrar, como você pode observar na respectiva ilustração, para conseguir viajar por essa estreita tubulação, como é, por exemplo, nos capilares. Desse modo, os eritrócitos têm que viajar em fila única, um atrás do outro. Daí o nome fluxo em fila única. Bom, vamos agora estudar algumas propriedades reológicas do sangue. Quando se fala em reologia, está se referindo às propriedades dinâmicas do fluido do sangue, uma vez que o sangue é a suspensão de células, bem como de proteínas, em um meio aquoso. Desse modo, então, a viscosidade varia com
o hematócrito. Vamos analisar o respectivo gráfico. Temos então no eixo horizontal o valor percentual de hematócrito e no eixo vertical a viscosidade relativa. Então você percebe que a viscosidade do sangue aumenta exponencialmente à medida que o hematócrito também aumenta. Desse modo, então, condições como, por exemplo, a eritrocitose podem aumentar a viscosidade do sangue e, consequentemente, aumentar também a resistência. Resistência a quê? Resistência ao fluxo. Outro dado importante é que a velocidade de fluxo diminui se a viscosidade aumenta, como você pode observar no respectivo gráfico. Então temos agora no eixo horizontal representando a velocidade de fluxo sanguíneo. Temos aqui uma alta velocidade de fluxo, considerando valores do hematócrito próximo do normal, e podemos observar que essa velocidade de fluxo vai diminuindo à medida que a viscosidade vai aumentando, ou seja, uma alta viscosidade deixa o fluxo sanguíneo mais lento. Bom, por enquanto, essa foi a aula introdutória à hemodinâmica. Bom, mas Pedro, você não vai falar a respeito das pressões nos vasos? Bom, nós vamos falar sim. No entanto, nós vamos deixar para falar a respeito das pressões nos vasos sanguíneos depois que nós estudarmos o coração. Beleza? Por enquanto, essa aula você pode estudar pelas seguintes referências.